Olá, pessoal. Sou Rodrigo Forcinetti. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. Nesse episódio de hoje, temos a grata satisfação de receber 3 especialistas num assunto que, com certeza, vem tomando conta das mídias, das redes sociais, dos principais escritórios de toda e qualquer família, de todo e qualquer grupo organizado. Planejamento sucessório. Temos aqui Larissa de Larissa, especialista na área de família, Elaine Mota, especialista na área tributária, Mariana Denuso Salomão, especialista na área societária. Eu gostaria já de início de começar com a Larissa de Larissa, porque todo planejamento começa ou termina, né, vamos dizer assim, na família. O patrimônio ele começa ali na base familiar e no final das contas todos trabalham, todo desenvolvimento, toda atividade econômica ela finaliza ali no resultado patrimonial das pessoas, né, na vivência de cada um. Então gostaria que você começasse falando um pouquinho primeiro da sua história, da sua trajetória aqui no escritório Brasil Salomão e que você desse os principais pontos para a gente começar esse bate-papo gostoso aqui sobre as especificidades da área da família nesse assunto. Olá, pessoal. Rodrigo, Mariana, Elaine, prazer enorme estar aqui com vocês, com quem está ouvindo a gente aí do outro lado, para falar de um tema tão importante que é a pauta do dia na maioria das famílias e na maioria das empresas também. Contando um pouquinho da minha trajetória aqui no escritório, eu faço parte do Brasil Salomão há 10 anos. Esse ano completo 10 anos, entrei em 2014, fazendo responsabilidade civil, e hoje tenho a enorme satisfação de estar na área de família, trabalhando com o pessoal de ponta aqui do escritório, né? E vindo para o nosso tema hoje, Rô, o que eu percebo muito na prática do dia a dia, e as pessoas elas precisam se atentar, é que pensar em planejamento sucessório é ter a prática de um ato de cuidado do patriarca, da matriarca, com a minha família, com os meus sucessores. O assunto, apesar de todo mundo falar, hoje ele está na pauta do dia. Exato. E eu recebo clientes aqui no escritório que chegam, mas, Larissa, eu não tenho empresa, eu não tenho patrimônio. Mas se você tem alguém que depende de você, se você tem um filho menor de idade, se teus pais dependem de você, ou se você tem pelo menos uma casa, um carro e um dinheiro na conta, você pode sim começar a pensar como eu vou planejar essa sucessão, né? Aí a segunda pergunta, legal, então eu vou fazer tudo isso e eu vou escapar definitivamente do inventário. Não, nem sempre, né? Eu posso ter uma opção já de conhecer todos os meus herdeiros e pensar numa partilha em vida, respeitando o que a lei garante a cada um dos meus herdeiros ainda hoje, ou posso pensar em instrumentos que regulamentem o meu patrimônio quando eu não estiver mais aqui, né? O que eu tenho que olhar hoje? Se eu faltar hoje, quanto vai custar o meu inventário? Perfeito. O meu herdeiro, o meu filho, o meu sócio, ele vai ter condição de pagar a cota do meu herdeiro quando eu não estiver mais aqui? A minha empresa ela tem saúde para isso, né? Se o meu pai, ele depende de mim hoje, minha mãe, como eles vão sobreviver quando eu não estiver mais aqui? Então, e tudo isso faz parte do planejamento sucessório que, sem dúvida alguma, começa com a escolha do regime correto de casamento. Nós temos ainda muitos tabus. Exatamente. Nesse nível de discussão, né? Quando eu tenho o prazer de discutir com vocês, eu vejo até um certo constrangimento, por exemplo, muitas vezes o filho do nosso cliente ele vai se casar e aí ele resolve até por às vezes incentivos da nossa parte vir aqui discutir, né, o regime de casamento e a gente percebe um certo tabu. Então até puxando nisso que eu sei que você vai tocar nesse assunto, até com esse novo conceito de família hoje, né, a importância da escolha do regime de comunhão, né? Exatamente. Hoje, o que eu preciso pensar, né? Como ficarão os meus bens? Eu preciso pensar hoje no meu corpo digital, nos meus bens digitais. Hoje, meu celular ele tem mais minha documentos conta no Instagram. do que qualquer outro lugar da minha vida, né? Agora, tem pessoas.
eu vou querer que os meus herdeiros tenham acesso ao meu WhatsApp quando eu morrer? Olha E a gente isso. pode ter voltado além, se pensar nessa possibilidade. Né? Tem gente que vai ficar Tem preocupada, gente né? preocupada. Vai achar lá. Então, tudo isso eu posso pensar e começar a planejar em vida. Né? Tem clientes que ficam constrangidos de discutir a escolha do regime de casamento do lado do cônjuge. Nós já atendemos pessoas aqui, olha, eu preciso escolher, eu quero o regime da separação, mas eu não tenho coragem de abordar esse assunto com a minha namorada, com a minha noiva. Né? Então, gente, é preciso desmistificar esse assunto. Né? Eu já fui questionada para eu explicar para a namorada ou para o namorado por que era melhor escolher o regime de separação de bens, que era o que ele queria, mas ele falava, nossa, mas ela vai achar que eu não quero dividir nada com ela. Ainda há uma conexão do meu regime de casamento com o amor que eu sinto por aquela pessoa. Isso precisa ser desmistificado. Né? E nós, advogados, precisamos estar acompanhando o cliente desde a época do regime de casamento, porque no divórcio, a regra é uma. E quando eu morrer, a regra vai ser outra. Por exemplo, o regime legal, que a maioria das pessoas hoje ainda adotam, comunhão parcial de bens. O que comunica se eu me separar hoje do meu marido? Tudo que nós compramos, adquirimos durante o casamento. Eu tenho direito ao que ele recebeu de herança do pai, da mãe? No divórcio, não. Mas na morte, sim. No regime da comunhão parcial de bens, no meu falecimento, o meu marido ele é herdeiro e vai dividir esse patrimônio particular com o meu filho em igualdade de condições. Perfeito. Então é isso que eu quero? Quem que eu quero proteger? Quem precisa de mais proteção? Meu filho hoje, o meu marido hoje? Eu não tenho filhos, tem que pensar que os meus pais vão concorrer com o meu cônjuge na sucessão. E detalhe, né, Lari, é importante você acompanhar também a evolução jurisprudencial. Agora mesmo nós tivemos uma decisão recente do STF envolvendo a questão da separação legal, né, que é obrigatória para quem tem mais de 70 anos e acaba... podendo pactuar diferente, né, do que a própria lei. Então esse foi um ponto que eu acho que muitas pessoas sequer conheciam a informação de que na separação legal, havendo a morte, a discussão vem na qualidade de herdeiro e não de cônjuge, né? Exatamente. E uma questão latente que a gente tem recebido também, e considerando o ambiente que a gente está da diversidade, é a questão que os relacionamentos estão acontecendo, estão indo para a união estável, mas ninguém está se preocupando com esse regime de bens. Né? E em documentar, né? Em documentar, porque não adianta só combinar, gente. Isso aí é importante falar para vocês, para quem... Ah, mas eu não tenho bicicleta, eu não tenho... Parafraseando o Lepo-Lepo aqui, não tenho moto. Você deve ter uma conta no Instagram, você deve ter uma conta no Facebook, você tem o seu WhatsApp. E hoje, né, principalmente, você pega influencer aí, qual que é o seu maior patrimônio? A sua conta no Instagram. Seguidores. Então, é muito importante isso. Formalização. Né? Nós não evoluímos de tal forma, apesar da tecnologia, o nosso ordenamento jurídico ainda é arcaico no tocante à formalização de contratos de tudo que for combinado. E são casos rotineiros. A Elaine pegou um assunto, eu atendi semana passada, uma família... A filha morreu antes do pai, né? E ela tinha um namorado, moravam na mesma casa, não constituíram bens durante essa união estável, só que a filha é herdeira de um imóvel rural. Agora, com o falecimento, esse namorado entra com uma ação de reconhecimento de união estável que vai aplicar, se eu não fui lá no cartório e expressei minha vontade, o regime da comunhão parcial. Ou seja, num relacionamento de 2, 3 anos, aquele agregado, o cônjuge sobrevivente, vai ter direito a dividir esse imóvel rural com os pais da falecida. Então, são coisas, gente. O planejamento sucessório está aí para todos. A decisão do STF sobre a possibilidade de escolha ou não do regime de casamento para os maiores de 70 anos, né? O regime de casamento, ele visa, além de regulamentar a questão patrimonial no casamento, ele também é aplicado, em algumas hipóteses, como regra de proteção. Né? O nosso Código Civil, de 2002, ele foi pensado, ele ingressou no Congresso Nacional para discussão do projeto de lei
em 1975. Olha isso. A família, a realidade... Outro dia. Não, de fato foi outro dia. Só que a família, o conceito de família evoluiu muito nesse tempo, né? Naquela época, fazia total sentido você ter uma proteção patrimonial para os herdeiros, porque o pai, a mãe, morria com 50, 60 anos, com um filho menor de idade. E já era uma evolução de 1975 para 2002. Exato. Né? Agora, de 2002 para hoje, olha quanta coisa já aconteceu, né? Eu não gosto nem de Exatamente. lembrar que eu chamava o Código 2002 de novo Novo Código. A gente ainda chama, porque no novo código. E em pouco tempo a gente vai chamar o novo Código Civil de velho Código Exato. Civil, porque já existem propostas para alterar principalmente a parte de família e sucessões. Né? E nós chegamos, na época fazia total sentido você Sim. proteger mulheres com 60 anos, que elas precisavam casar no regime da separação. Né? Evoluiu a jurisprudência, o entendimento legislativo sobre o tema evoluiu, e nós chegamos num ponto tal em que a escolha do regime de bens era permitida para qualquer pessoa até chegar aos 70. Depois dos 70, meu amigo, você não tem escolha, o teu regime da separação obrigatória, porque eu preciso proteger a tua família. Só que hoje as pessoas de 70 anos são lúcidas, saudáveis. Veja o Dr. Brasil. O cara faz tudo, é um gênio. Né? 32 anos. É justo tá eu bem. ter uma pessoa de 70 anos Em plena consciência. em plena consciência, à frente dos Super negócios, ativo. que ele não possa escolher de fato o regime de casamento? O que o STF fez? Ele falou, olha, sociedade, essa regra da separação é constitucional, ela está valendo e vai ser aplicável para quem não quiser fazer diferente. Se você hoje quiser fazer diferente, você pode, com o seu marido, com a sua esposa, ir ao cartório e escolher outro tipo de regime. Isso vale tanto para quem vai casar a partir de hoje, quanto para quem já está casado. Eu posso alterar, né, sobre o regime da separação obrigatória. E qual que é o reflexo da separação obrigatória de bens? No divórcio, o meu cônjuge ele vai ter direito a partilhar o que nós compramos, adquirimos de forma onerosa durante o casamento. Tem que provar que ambos contribuíram para aquela compra. Perfeito. Só que na morte, ninguém é herdeiro de ninguém. Eu estou protegendo os meus filhos, Exatamente. os meus dependentes primeiros. Legal, Lari. Deixa eu dar um outro viés na nossa discussão aqui. Né? Vamos falar um pouquinho de planejamento societário agora. E aí, Mari, eu vou pedir para você contar também um pouquinho da sua história, mas de antemão, né, também existem muitas discussões enviesadas com relação ao planejamento sucessório e a parte societária. Até onde as discussões em nível societário elas influenciam no planejamento sucessório. Hoje se liga muito à ideia de planejamento sucessório no tocante à parte societária com holding, né? E aí a gente tem visto aí uma criação absurda em muitos casos de holdings desnecessárias, a questão da blindagem patrimonial também, que é outro equívoco que se comete. Então, já dando um pitaco, eu gostaria que você trouxesse aqui a sua história e um pouquinho do que você vive nos seus projetos. Legal, obrigada. Bom, já estou no escritório esse ano 14 anos. Legal. Então, já tenho uma vida, né? Todo mundo velho de guerra aqui, Todo viu? mundo velho de guerra. À frente aí da área societária tem, acho que 9, bastante tempo, mas trabalhando aí sempre com os planejamentos, né? Acho que nós três aqui estamos sempre juntas com as conversas, as discussões. E assim, Rodrigo, essa pergunta é a famosa holding, né? A gente tem aí uma discussão, as coisas importadas do inglês que fazem uma confusão na cabeça das pessoas, então todo mundo vem, holding, holding, e você fala holding. Escuto bastante holding. E a gente precisa desmistificar as coisas, né? Fazer planejamento, ele é importante, acho que o que a Lari está falando é fundamental para a gente chegar na parte societária. Porque a gente chega na hora de pensar no planejamento societário, que não tem, planejamento sucessório, societário, tributário, eles estão todos juntos. Quando a gente chega na parte do societário, eu não tenho como fugir das questões de família, de sucessão. Eu tenho que fazer algumas perguntas e falar assim, mas que regime que vocês estão casados? Vocês têm filhos? Os filhos são casados? Qual que é o regime de casamento dos filhos? Porque eu tenho impedimentos da própria lei para saber quem pode ser sócio da empresa. Então, quem está casado em regime de comunhão universal não pode ser sócio. E aí começa uma discussão na reunião, né? Mas eu não posso ser sócia dele?
E ele vai ficar sozinho na empresa? Eu não vou participar? Olha como uma área depende da outra. Totalmente. Eu vou escolher o regime de bens? Peraí, depende. O que você faz da vida? Quais são os seus projetos profissionais? Sim. E vice-versa. Vou fazer um planejamento societário. Qual o seu regime de bens? O que você fez da sua vida Posso mudar pessoal? o meu regime? Desculpa te interromper, não, mas... Imagina, mas é super importante, porque quando a gente chega para discutir a sociedade, se eu não tenho essas informações, ou se a pessoa não está preparada, se ela não fez esse planejamento de escolher o regime, afeta o que eu vou colocar dentro do contrato social, do estatuto social, do que a gente vai constituir pensando na empresa, né? E a questão da holding, que a gente precisa desmistificar de verdade, é que, assim, ela é uma sociedade normal. Ela é uma limitada ou ela é uma SA. Uma pessoa jurídica, né? Ela é uma pessoa jurídica. Não existe um terceiro tipo societário chamado holding, né? É que a holding, esse termo importado dos Estados Unidos, do inglês, vem porque ela é detentora de alguma coisa. Então, ela é a possuidora do patrimônio ou ela é possuidora de participações em outros negócios. Então, fica todo mundo, eu vou fazer a minha holding. Aí eu pergunto, então tá, como é que é teu patrimônio? Não, eu tenho uma empresa administradora de bens. Então, você já tem uma holding. Ela é a holding. Então, quando a gente pensa em holding, todo mundo fica com uma coisa achando que é nossa, que nova invenção do mercado, que coisa maravilhosa. Não, é só uma pessoa jurídica que detém alguma coisa. Tem a vantagem, lógico, de pensando no planejamento sucessório, eu fazer uma partilha de cotas é diferente de eu fazer uma partilha de bens. Exato. Né? Então, eu tenho vantagens tributárias, inclusive, não só da parte de sucessão, da administração do bem, do patrimônio, eu tenho vantagens em relação à questão tributária, por enquanto, né, Elaine? Porque a gente tem... nós vamos falar disso daqui a pouco. Tem algumas coisas aí que vão mudar, né? Mas ela é uma ferramenta importante para o planejamento dessa sucessão. Eu tenho vantagens em fazer isso, inclusive pensando nos herdeiros. E aí também vem um ponto super importante que a gente discute muito nos planejamentos. Herdeiro é sucessor? Né? A gente tem que dissociar essas duas figuras. Né? Herdeiro todo mundo sempre vai ser e tem o seu direito garantido, a não ser que tente matar o pai e a mãe. Né? Ou que a lei mude. Ou que a lei mude. Mas, tirando isso, todos somos herdeiros. Mas somos todos sucessores no negócio da família, no negócio empresarial? Eu tenho capacidade técnica de tocar a empresa? A minha formação permite isso? A minha experiência permite isso? Então, a gente trabalha muito isso dentro do direito societário para explicar que o fato de ser herdeiro não significa que você vai ser o diretor, o administrador do negócio. Você pode, sim, ser sócio, ter a sua participação, porque você vai receber isso como a sua herança, mas não necessariamente você vai ser o administrador que vai tocar. E está tudo bem, porque acontece muito. A gente vive aqui no mundo do agro. Quem não trabalha no agro não conhece a safra, clima, terra, negócio, arrendamento, como é que funciona. Né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem uma formação na área da saúde, ou mesmo no direito, não tem a habilidade para saber lá e falar assim, agora a gente tem que mudar e não vamos mais plantar tomate, vamos plantar laranja. Faz diferença. Isso é um papel de sucessor. Perfeito. E o planejamento societário ajuda a essa formação dos sucessores. A gente cria uma série de documentos, formalidade, burocracia. Às vezes a pessoa fica incomodada de falar, nossa, mas criou um monte de burocracia. Mas, como você disse, no Brasil a gente precisa formalizar as coisas. Ainda precisamos reconhecer firma. Precisa. Muitas vezes por autenticidade, não é só reconhecer. Exatamente, então, para dizer que é você mesmo que está assinando, mesmo que você esteja na frente do cartorário. Mas é tudo isso pensando em trazer um pouco de organização para dar essa segurança jurídica que a gente precisa. E aí eu coloco isso dentro do societário para a gente trabalhar nesse herdeiro, se ele quiser ser um sucessor, para pensar na formação dele para o negócio, para pensar será que a sua expertise funciona? E se não funcionar, está tudo bem. Como é que eu protejo você com o seu patrimônio, com aquilo que você recebeu na empresa, para que você tenha garantido o rendimento, que você vai receber a distribuição do lucro? Você pode colocar alguém para fazer esse papel para você. Não precisa ser você, né, que não entende nada de planilha de finanças, ficar lá pagando conta, entra no banco. Não sei fazer isso. Tudo bem, não precisa fazer. Vamos colocar alguém para fazer e vamos colocar regras e segurança para você poder cobrar da pessoa prestação de contas, informação. Aí vem uma coisa de governança corporativa, a gente começa a falar o juridiquês, mas é uma ideia de trazer essa segurança para quem é herdeiro que não é sucessor. Né? E até interessante. Pode falar. E falando dessa questão de proteção é super importante, porque foi criada também essa ideia
de blindagem, que a holding traz essa blindagem. E, às vezes, a gente recebe aqui clientes que querem colocar as cotas no nome dos filhos pequenos por conta dessa blindagem. Então, é importante falar, né? Qual é o tamanho dessa proteção? Porque essa blindagem nada mais é do que essa proteção. Obrigada, porque o Rodrigo falou e eu não falei, né? Mas é aí um ponto de interseção das nossas áreas, né? Porque a pessoa tem um passivo tributário, está com medo de que isso venha a atingir o patrimônio, e aí tem a brilhante ideia de falar assim, vou sair transferir. E vou passar para os meus filhos, que têm 4 e 14 anos, são menores de idade. Eles têm que ser representados por alguém, né? Não tem conversa. Por quem doou essas cotas, ou pela mãe. Não, quando doa, né? Quando não faz uma mera alteração do contrato social e transfere lá e não tem nem caminho, né, para pôr isso no imposto de renda. Mas, assim, a blindagem é um mito, né? Hoje, antigamente, a gente até podia falar que dava para blindar, porque não tinha conversa dos sistemas, as coisas não eram interligadas digital, e aí a gente não tinha essa coisa de... automaticamente você já conseguir ver. Hoje você entra no site da Junta Comercial, se você tem o seu CPF cadastrado na Nota Fiscal Paulista, você escreve lá na linha pesquisa da empresa o nome da empresa, você vê os documentos. Não é que você vê uma ficha só que diz quem é que é sócio do quê, quando entrou. Não, você vê o contrato social registrado. Você vê a assinatura da pessoa. Então, esse documento, quando a gente constitui a sociedade, para constituir, eu tenho que conversar com a Receita Federal e dizer assim, eu estou constituindo a minha empresa, Mariana Denuso Limitada, eu sou sócia, eu sou administradora, e isso sai antes do contrato ser registrado na Junta, a Receita Federal já me dá um CNPJ e já diz que sou eu a administradora. Exato. E quando eu falo de patrimonial, eu estou trazendo patrimônio para dentro da pessoa jurídica, então eu vou fazer a holding patrimonial e vou proteger, vou blindar os meus imóveis para que eu não sofra penhoras e coisas do gênero, bloqueio. Gente, não adianta nada, porque o cartório de registro de imóveis também conversa, você tem que colocar isso na declaração de imposto de renda. Então, assim, blindagem é uma ilusão, né? A gente fala de proteção, criação de camadas de proteção, porque isso está dentro do planejamento. Significa que muito tempo isso foi utilizado como uma estratégia, uma artimanha de devedor para se esquivar de fazer pagamento. E uma outra ilusão criei a pessoa jurídica, constituí a holding, não vou mais precisar fazer inventário. Exato. Gente, o planejamento sucessório não é o fato de criar a holding que você já terminou seu planejamento. É o que você faz com essa empresa, com as cotas dessa empresa, a sucessão é de que bens vai e determinar direitos, a qualidade do seu planejamento. Cotas representam direitos. Você tem que olhar a declaração do imposto de renda no dia da morte. Tem bens lá? Tem que abrir inventário. Simples assim. Se o patriarca, a matriarca não direcionaram essas cotas previamente ao falecimento para os seus filhos, para os seus herdeiros, essas cotas entram inevitavelmente em inventário. E não só as cotas. O benefício é que a empresa, na maioria das vezes, pode continuar operando enquanto esse inventário está correndo. E a importância Gente, o planejamento sucessório, uma das obrigações do dono do patrimônio é conversar com o sucedido. Falar assim, olha, meu filho e minha filha, estou fazendo um patrimônio aqui, eu quero que você faça isso, na minha morte vai ser assim, você vai ficar com tal bem, com tal fazenda, a tua responsabilidade é essa. Ele pode fazer isso no testamento? Ele pode fazer isso no testamento. É um dos melhores instrumentos para a gente falar como que vai ser o dia seguinte da minha ausência. Perfeito. Né? O que eu posso fazer em testamento? Primeira coisa, aí a gente pode falar um pouquinho do que eu posso ou não posso deixar no testamento. Né? Pensando nessa questão... É porque tem a parte da legítima que eu preciso respeitar. O que é essa tal da legítima, doutor Rodrigo? O que é essa tal da legítima, doutora Larissa? Legitime sua resposta. A legítima nada mais é do que a parte do patrimônio que eu preciso preservar para os meus herdeiros. Perfeito. Então, eu tenho um bloqueio de dispor dessa parte, que é metade, 50%, porque eu tenho uma expectativa de ter sucessores. Mas eu não tenho filhos. Posso ter pais. Eu posso ter cônjuge. As únicas pessoas que estão liberadas aí do acervo hereditário são os colaterais. De irmão para frente, meu amigo, você só tem irmão, faça o que quiser com o teu patrimônio. Do resto, você precisa preservar essa parcela do teu patrimônio. Então, o que eu posso
dos outros 50% a gente chama do meu patrimônio disponível. Você vê como é que o direito de família ele é complicado, né? Dos colaterais, aí ela faz assim, ó, mas aí Eu amo meus irmãos. É porque é pra cima e pra baixo, pro lado não funciona. Sim. Você tem que pensar nisso, tem que explicar até isso, né, Lari? Exato. Porque faz diferença pra você pensar Faz no total planejamento. Quem que tá do meu lado? São os meus Exato. irmãos, meus tios, meus primos. Agora, já pensou aquela pessoa que ralou a vida inteira, morreu só com primo? Não Aquele primo que casou, você não tem não casou, não filho. tem filho, não tem nada. Mas aquele primo que você nunca viu, Mas veja assim, eu vou deixar para esse cara? O interessante é que vocês foram falando e a gente consegue passar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que nós temos uma série de alternativas. Então a Mari aqui, eu vou destacar um ponto que ela falou, talvez possa ter passado despercebido por alguém. Muitas vezes vou fazer o planejamento societário, eu não preciso criar outras pessoas jurídicas. Eu posso trabalhar com governança, né, que aliás hoje é uma dica para toda e qualquer empresa, independente de planejamento do tamanho sucessório. Já pensar nas questões de governança. Tem o acordo de sócio, que depois eu vou até pedir para ela falar um pouquinho, a gente tem trabalhado muito com isso, que é até educativo, inclusive, para eventuais herdeiros que queiram entrar, muitas vezes eles precisam se capacitar. Isso eu não preciso colocar, né, no contrato social. Tem muita coisa interessante e que vai se influenciando com alternativas que eu tenho no regime, né, de bens, tanto no tocante à herança, quanto no tocante à sua distribuição em vidas, né, o que acontece, por exemplo, quando a união se encerra. E que não substitui a possibilidade de se fazer um testamento, mas o acordo de sócios pode ser uma ferramenta paralela aí para pensar no que seria o testamento em relação àquela empresa. Né? Quais são os meus desejos em relação à gestão, à transferência das minhas cotas, à entrada de outros sócios, mas que é quase que vou chamar assim, é quase que um testamento. Tá? Não é, tá, gente? Mas a gente usa muito como isso, porque é uma manifestação de vontade. Testamento todo mundo sabe o que é, né? É, exatamente. Mas o testamento ele é mais individual e o acordo de sócio você tem a oportunidade de em vida você fazer o acordo com a pessoa, né? Isso, você negociar e colocar na empresa isso no familiar, contrato, né? E pensando na empresa familiar, é uma forma de você tendo seus filhos herdeiros dentro do negócio, como você forma a sucessão deles, da sua sucessão lá dentro com eles. Eu digo que parece um testamento porque eu vou dizer lá quais são os meus desejos, como é que a gente vai se comportar quando acontecerem algumas coisas. Né? Porque acontece muito na prática. Eu quero suceder na empresa do meu pai, da minha mãe. Ok, aqui é a capacitação mínima para você entrar aqui. Né? Então é bem interessante. Agora vamos falar um pouquinho de tributo, né? Importante. Porque tudo isso... Tudo começa por causa disso. Tudo isso, ele acaba sendo pensado, monitorado em razão dos efeitos fiscais, né, Elaine? E é interessante mencionar que muitas vezes, de novo, tocando no assunto holding, né, as pessoas chegam aqui muitas vezes, poxa, fui orientado pelo meu advogado, pelo meu contador, pelo administrador da minha empresa a criar uma outra PJ, mas aí, de repente, a hora que eu fui passar o meu patrimônio para lá, tem ITBI, tem... Então, tem uma série de questões que precisam ser pensadas do ponto de vista fiscal. E também gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. E temos aí alguns projetos de lei em andamento esse ano. A tributação do patrimônio no Brasil é algo que vem sendo discutida há um bom tempo. Para muitos, a carga tributária ela ainda é bem pequena, inferior à de muitos países, né, principalmente na Europa, Estados Unidos, onde você tem uma tributação assustadora, muito maior do que nós temos aqui. E com a reforma tributária aprovada no ano passado, que vem sendo concretizada nesse ano de 2024, nós temos pontos aí que influenciaram na questão do ITCMD, principalmente. Né? Então, gostaria que você desse um briefing geral de todos esses aspectos que eu sei que você participa nas reuniões com a turma do societário, com a turma da família. Sim. É isso que você falou, a gente está sempre compartilhando as reuniões porque afeta todas as matérias, né? Falando rapidamente, eu sou novinha, completando esse ano, 5 anos aqui no escritório. Diz que você é novinha do escritório, né? Olha que horror, pode Rodrigo. Falar da sua história. Sim, mas tive uma trajetória em Big Four de quase 20 anos, então me formei todo o conceito tributário, né? Toda a experiência tributária. Moça.
E eu tive também a felicidade de, nessa experiência tributária, começar muito cedo com as famílias, atender famílias, né? Empresas familiares. Family office. Né? Family office e tudo. Então, foi bastante interessante, tem agregado bastante ao que precisa fazer aqui no escritório, né? Porque a gente recebe os clientes aqui e aí é sempre a grande questão, né? Eu vou economizar? Fica mais barato fazer uma holding? Todo mundo está falando que eu vou blindar e que fica mais barato. É isso mesmo? É. E aí cabe a gente fazer sempre aquele papel de ruim e falar, calma, que não é bem assim. Primeiro, porque tem duas questões. Uma que eu sempre pontuo para os clientes, que no projeto a gente precisa fazer conta, mas que eles precisam amadurecer também, é a questão da prioridade. O que é prioridade para eles? Porque, às vezes, a economia tributária é o chefe, é o carro principal, mas outras vezes não. Vem a questão da sucessão, vem a questão do que eu quero fazer, como que eu quero educar esses sucessores, como é que vai se ficar vai ficar ou não. Então, é importante a gente fazer esse papel com eles, assim, de reflexão e de amadurecimento dessas questões que são importantes, né? E a gente tem 3 entes, né? Porque acho que antes até de nascer, a gente divide a vida com essa entidade que é o governo, onde a gente divide tudo com eles. Nossas duas certezas, né? Morrer e pagar imposto. Então, a gente tem, por exemplo, que nem começou a falar da questão hereditária, o ITCMD, que é o imposto estadual, ele vai incidir, seja na transmissão, por causa da morte, seja na doação das cotas, né? E aí é muito importante fazer essa análise prévia, e eu falo, fazendo contas mesmo, colocando na ponta do lápis para ver qual que é a melhor opção, porque isso sim tem impactos. E falando em impactos, como você mencionou, né, por conta até, não foi só motivado pela reforma tributária, mas a gente tem um recentíssimo projeto de lei no Estado de São Paulo para alterar as alíquotas. Então, hoje a gente está com uma alíquota de 4%, que ela é única. E esse projeto de lei ele vem trazer uma sequência de alíquotas progressivas, que vai de 2% a 8%, por faixas de valores, né? E esse projeto de lei ele está muito alinhado com a reforma tributária. Então, ele ganha força esse ano, porque a gente teve um projeto de lei desde 2020 para essa mesma alteração. E aí vale a pena dizer que tem outros estados que o ITCMD já é na faixa de 8%, né? São Paulo que ainda está 4% e alguns poucos estados. Mas já havia um projeto de lei que acabou não vingando. Esse projeto de lei ele tem muita força por estar alinhado com a reforma tributária. E aí, de novo, é outro momento para as pessoas pararem e avaliar, porque esse é o ano. Esse projeto de lei sendo aprovado, né, o ano que vem a gente já tem as alterações. Então, a depender dessa faixa de valores, de bens patrimoniais que se tem para transmitir, pode ser interessante fazer isso esse ano. Então, isso também tem sido muito discutido aí na mídia por conta da oportunidade da questão. E só lembrando, né, Elaine, alguns estados no Brasil, eles já têm a alíquota de 8%. Isso. Então, São Paulo ainda está, talvez, nas alíquotas mais baixas que nós temos no Brasil. E eu fui resgatando aqui, só para dar alguns números. No Reino Unido, 40% tributação sobre herança. Na China, 10%. Japão, 10%. Coreia do Sul, 10%. Holanda, 10%. E vejam vocês, no estado de São Paulo, nós estamos em 4% ainda. Desculpa só te interromper. Imagina, é super importante. Então, isso tem que ser levado em conta. E aí, passada essa fase, assim, num primeiro momento, na verdade, esse é o primeiro momento, né? A questão da transmissão casa-mortes, a questão da, vamos dizer, de uma antecipação. Porque que vai ser tributado, isso não há dúvida. Mas a gente pode fazer escolher isso o melhor caminho, menor de forma impacto. Planejada, que é o que a gente ajuda a fazer aqui. E ainda no ITCMD a gente tem uma vantagem, né? Se a gente faz o planejamento, de fato, e ainda tem coisas que a gente pode falar aí nos próximos episódios, a doação com a reserva do usufruto tem uma flexibilidade em relação ao ITCMD, por enquanto, que não E uma graduação no impacto, né? Você paga hoje, você faz uma doação com reserva de usufruto, você tem a possibilidade de pagar 2/3 do imposto, né? Então, planejar é importante, né? É super importante. E aí, depois, numa constituição de uma holding, por exemplo, se tiver bens patrimoniais que é importante colocar, vamos pensar, imóveis rurais
de imóveis rurais produtivos. Então, aquilo que sustenta a família, né? Como a Larissa falou, é importante porque desde que abre o inventário, a depender de quantos são os filhos, se estão de acordo ou em desacordo, a administração daquela fazenda ela pode ser muito melhor realizada, eventualmente, dentro de uma pessoa jurídica, que enquanto o inventário estiver sendo discutido, isso pode não afetar a administração. Isso é importantíssimo. Só que aí a gente vem de novo e tem que avaliar a questão tributária, porque aí tem questões do ITBI para avaliar, né? E hoje a gente tem dois temas super complexos sendo discutidos em relação ao ITBI, que é a questão, primeiro, da imunidade. Então, antes a gente tinha antes a gente tinha uma imunidade que era a gente, digamos, mais tranquila, a gente tinha certeza, por exemplo, que nessa questão do imóvel rural não teria o ITBI, porque não é uma atividade imobiliária. Hoje já há alguma discussão, por causa de umas distorções de entendimento da tese, começou alguns municípios cobrar. Ela né? É fina, né? Porque eu ia falar que são municípios criativos, né? Exato. Contabilidade criativa, municípios criativos. E a própria questão da base de cálculo do ITBI também é outro tema que voltou a ser discutido, né? Então, e não para aí o tributário, porque aí vem a terceira, eu digo que são camadas de complexidade também. Porque aí vem a terceira fase, que então hoje meu patrimônio está na pessoa física, eu tributo dessa forma. E esse patrimônio na pessoa jurídica, qual vai ser a tributação lá dentro que ele vai ter? Então, como que vai ser tributada a pessoa jurídica e como que esses rendimentos vão chegar na pessoa física? Nossa, a gente fala muito disso. A primeira questão que nós tocamos aqui hoje, né? Exatamente. Não que tem passa, e a Elaine lembrou bem. Também algo para todos monitorarem. Existem ideias e projetos que tentam revogar a isenção na distribuição de lucros nas pessoas jurídicas. Então, isso precisa passar pelo estudo e pelo planejamento estratégico de toda e qualquer empresa, de toda e qualquer família. Né? Não tem jeito, gente. Tem que planejar, porque afeta de todos os lados que você vai olhar. Afeta como é que chega o patrimônio no herdeiro, tem o reflexo tributário. Eu falo que às vezes a gente fica parecendo mais ferramenta da área tributária, porque a pessoa vem com a ideia, aí a gente fala, vamos simular para ver como é que fica, porque se a Elaine faz a conta e a conta fica impagável, a pessoa não quer fazer o planejamento. E tem a carga tributária das pessoas jurídicas, os regimes de opção. E é por isso que eu comecei falando que muitas vezes a gente precisa fazer esse processo de reflexão com todas as famílias por conta da prioridade. Perfeito. Porque nem sempre é o tributário o motivador do planejamento. Né? Às vezes é a organização do negócio. Às vezes ele é até uma complexidade que precisa ser superada para você atingir objetivos mais de família, né, educativos, questões de sustentabilidade, às vezes, da própria família. Né? Por isso a gente fala que o planejamento sucessório é um processo artesanal. Exato. Você pode ter duas famílias com a mesma quantidade de herdeiros, com o mesmo valor em patrimônio, só que os interesses são diferentes. O planejamento é diferente, com certeza. Os herdeiros são engajados, estão à frente do negócio. De bolo, né, o outro... Pessoal, o papo está muito legal, mas infelizmente ultrapassamos aí o nosso tempo, acredito que positivamente, né? Eu acho que para um primeiro contato, a ideia, pessoal, é que cada uma delas depois participe de outros episódios, se aprofundando em cada um dos temas. Então já fica aqui o convite para vocês, né? Depois nós vamos organizar, para todos vocês nos acompanharem também, cada um com a sua... especificidade, com certeza nós vamos conseguir entrar em cada um desses itens que foram discutidos aqui e elucidar dúvidas, trazer novas ideias, porque aqui o que não falta é bagagem, experiência, competência de sobra. Então esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Escritório Brasil Salomão. Se alguém tem alguma sugestão de tema, de debatedor, por favor, mande o seu e-mail para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Nos acompanhe pelas redes sociais, pelos nossos canais, YouTube, streaming. Aguardamos vocês. Até mais.